Fabrício Bruno, vamos lá, Vene. Acabou a novela, pois tudo acertado, tá vendido, vai pro Cruzeiro. Ele se apresentou ontem, né? Ele se apresentou ontem, normalmente, é óbvio, ele não poderia faltar ao treino. Ele foi, entre aspas, contra a vontade dele, porque ele já queria ter resolvido a vida dele antes da data de ontem, que era a reapresentação no Flamengo. Mas está resolvido, fim da novela, o Flamengo aceitou a proposta final do Cruzeiro e a proposta final ficou em 7 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais à vista, em cash, pagando tudo ali naquele momento no ato da assinatura. E o Cruzeiro vai ficar com 100% dos direitos econômicos do atleta e também não tem bonificação. E aí muita gente vai questionar, ué, Vene, por que o Flamengo agora aceitou vender os 100%, não ficar com nem percentual e por apenas 7 milhões sem bonificação? Porque é como se você fosse comprar algo em qualquer loja. Quando você compra à vista, teoricamente, você tem um desconto. E você receber 7 milhões agora à vista, no pau ali, é muito melhor do que você receber de maneira parcelada. Eu vou dar um exemplo em relação ao Thiago Maia, que foi vendido pelo Flamengo ao Internacional no ano passado. O Flamengo só vai acabar de receber em 2027. Ou seja, é melhor você receber tudo agora no ato, os 7 milhões de euros, ou ficar parcelando e manter 30% de um jogador que vai completar 29 anos. Na visão da diretoria do Flamengo, foi melhor receber tudo agora e ceder os 100%. O que eu concordo. Porque quando você pega os 7 milhões de euros agora, ainda mais o Flamengo que está trabalhando para melhorar o fluxo de caixa, é muito melhor. Você vai saber aproveitar melhor esse dinheiro. É muito melhor do que você receber daqui a 2, 3 anos, porque seria dessa maneira. Não é só porque é parcelado que acaba de receber no ano que vem, não seria dessa maneira. Então, eu acho que foi uma negociação boa para o Flamengo, vai receber 7 milhões de euros à vista num jogador que vai completar 29 anos, considerado reserva. Foi boa para o Cruzeiro, porque o Fernando Diniz entende que o jogador vai ser titular, e foi bom também para o jogador, porque o jogador vai voltar a ser feliz, porque ele não estava mais feliz no Flamengo. Bom para todo mundo. Agora eu tô pensando aqui numa situação. Lucas Pedrosa, será que não existe uma preocupação de você reforçar um possível rival na disputa por títulos de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, de Libertadores? O Cruzeiro, e agora me enganei, o Cruzeiro está na Sul-Americana, então não entra nessa questão. O Cruzeiro está na Sul-Americana, mas é rival do Flamengo numa possível disputa por título em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Flamengo, saíram 2 caras daqui, né? Fabrício Bruno e Gabigol, para ir para o Cruzeiro. Você acha que se fosse para o Palmeiras, por exemplo, seria um caminho natural também? Você ainda não vê o Cruzeiro como um grande rival do Flamengo na disputa por títulos nacionais? Sai dessa aí, Lucas Pedrosa. Boa tarde. Boa tarde, Flávio Vinick. Boa tarde, Veni, galera de casa. Primeiramente, eu acho que a negociação acabou ficando de bom tamanho para todo mundo mesmo. Ainda mais o Flamengo que está tendo essa dificuldade aí de ter o dinheiro em caixa, né? Eu acho que para os clubes, independentemente deles terem uma finança extremamente estabilizada ou não, parcelar a compra de um atleta é sempre muito importante justamente para esse fluxo. O Flamengo fez uma compra do De La Cruz à vista no ano passado que também, obviamente, onerou o clube, né, nessa questão do caixa. E agora o Cruzeiro, que tem dinheiro a rodo, porque o seu dono é bilionário, podemos dizer assim, faz uma compra de quase 50 milhões em relação ao Flamengo, que vai poder usar esse dinheiro para reinvestir. Eu acho que nem precisa usar o dinheiro todo para poder contratar um zagueiro que seja um reserva imediato para o Léo Ortiz e para o Léo Pereira. Agora, em relação a isso, sobre ter a rivalidade ou não, eu acho que o Cruzeiro é um time que vai se colocar como um postulante aos títulos que ele vai disputar, principalmente pelos jogadores que ele contratou. O Cruzeiro pegou o Gabigol, o Eduardo, o Fagner, já estava com o Cássio, já tinha o Matheus Pereira, o Dudu, o Bolazier, que é um jogador que fez até uma boa... Daqui a pouco o pessoal vai ficar com o pé atrás para vender pro Cruzeiro. Exatamente. O Cruzeiro tá pegando aí... Na teoria, o Cruzeiro vem brigar por título. Tem que ver se esse time vai dar liga dentro de campo. Porque uma incógnita. Estrelas, isso não é garantia de nada. É garantia de que você vai ter um time forte, mas primeiro tem que dar liga em campo, principalmente porque são jogadores que são ídolos de outros clubes. É o maior ídolo da história do Corinthians, o segundo maior ídolo da história do Flamengo, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Tem muita coisa envolvida aí. Mas na minha visão, o Cruzeiro já tinha um bom time. O Lautaro Dias é bom jogador, o Matheus Pereira, o Caio Jorge também. Então, assim, eu acho que corre esse risco sim, tá? De algum momento o Cruzeiro atrapalhar a vida do Flamengo. Falando ainda em negociação do Flamengo, como é que tá a situação com o Juninho? Foi feita uma proposta, no que deu, Vene? Antes de falar do Juninho, só um detalhe rápido sobre o Fabrício Bruno, porque isso também é uma informação. Com a saída do Fabrício Bruno, o Flamengo vai deixar de gastar o tempo do contrato dele, que era até o fim de 2028, de salário, cerca de 50 milhões de reais. Era isso que ele custaria só de salário se ele ficasse até 2028 no Flamengo, que era o tempo do contrato dele. Então,
além da saída dele receber 7 milhões de euros, o Flamengo tem uma brecha ali na folha salarial muito boa para fazer possíveis contratações futuramente. E essa possível contratação pode ser o Juninho, que você mencionou, porém, a notícia não é boa para a diretoria do Flamengo, porque o Karabakh recusou a primeira proposta do Flamengo. Recusou? De 4 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos do atleta. Porém, a negociação continua, o Flamengo vai fazer uma contraproposta, porque conta com a vontade do jogador, mas, repito, embora seja um clube bem alternativo, os donos são russos e a gente sabe muito bem como é negociar com o russo. Se não oferecer aquilo que eles entendem que de fato o jogador vale, eles não vão fazer negócio. Mas ele não tinha aceitado do brigar. Sevilha? É o mesmo valor que o Sevilha ofereceu? É o mesmo valor, só que agora eles vão tirar proveito, né? Porque o jogador não fechou a negociação, entre aspas, atrapalhou a vida deles e eles podem tirar proveito dessa situação. Beleza. Você não quis ir pro Sevilha, agora para te vender pro Flamengo a gente vai querer mais. E ele tá valorizado. Ele tá valorizado. Ele foi procurado por um clube na Europa que é respeitado. Subiu o valor. É óbvio que vai subiu subir. O preço, é natural o no mercado. Agora, eu vou ser sincero, eu não sei como que o Sevilha iria pagar o Karabakh. O Flamengo vai pagar de maneira parcelada. Isso também pode interferir. Não é só porque é o mesmo valor. Então, tudo depende de como seria a forma de pagamento. O Flamengo não vai pagar à vista. Isso aí eu tenho certeza. É de maneira parcelada, porque o próprio empresário do jogador me disse. Mas foi recusada a primeira proposta, o que não quer dizer que ele não vai vir para o Flamengo. O Flamengo vai fazer uma contraproposta e aí a gente vai acompanhando essa novela aí também. Vamos falar agora de Fabrício Bruno, galera. Muita gente ficou na dúvida aí de como ficou a situação final da venda. Eu vou fazer um resumão da compra do Cruzeiro junto ao Flamengo por Fabrício Bruno. 7 milhões de euros, 45 milhões de reais à vista, à vista, na hora do ato, por 100% dos direitos econômicos do atleta. Não terá bônus por metas e o Flamengo preferiu negociar todo o percentual do jogador, ou seja, 100%, esse jogador vai completar 29 anos agora em fevereiro, e receber toda a quantia à vista. Na visão da diretoria, dessa maneira é melhor do que ficar com percentual e receber a quantia parcelada durante anos. Um exemplo, eu falei isso aqui no outro vídeo, o Thiago Maia, o Inter vai pagar ao Flamengo 4 milhões de euros parcelados até 2027, em 10 parcelas. Eu também prefiro receber o valor total agora à vista e você fazer um fluxo de caixa bacana, a receber o valor parcelado e ficar com um percentual de jogador com idade avançada que tem pouco poder de revenda. E o contrato do Fabrício Bruno com o Cruzeiro será de 4 anos, o mesmo período que ele teria com o Flamengo. E por falar nisso, o Flamengo abriu uma brecha aí na folha salarial de pelo menos 12 milhões de reais no ano, que era o que o Fabrício Bruno iria custar aos cofres do Flamengo só de salário, porque tem prêmio por título, e lembrando que ele renovou recentemente em 2024 e teve um aumento salarial absurdo, uma valorização salarial absurda, méritos dele, porque jogou para isso, e passou a ser um dos jogadores que mais ganha do atual elenco rubro-negro. Lembrando que o Fabrício Bruno foi comprado pelo Flamengo por 15 milhões de reais e está sendo vendido por 45 milhões de reais. O zagueiro deu retorno técnico e agora está dando um baita retorno financeiro de 30 milhões. O negócio, na minha visão, foi bom para todos os lados. O Fla recebe um ótimo valor à vista por um jogador considerado reserva, com salário alto e 29 anos, idade avançada. O Cruzeiro contrata um jogador para ser titular absoluto, não vai ter problema de caixa, porque estamos falando de uma SAF. O Pedro Lourenço é milionário e o atleta voltará a ser feliz, porque no Flamengo estava insatisfeito com a reserva dele. E aí muita gente já me perguntou e eu já apurei. Vene, com a não ida de Fabrício Bruno para os Estados Unidos para a pré-temporada, o que vai acontecer? Quem entra? É o Cleiton? É o Pablo? Não. Já está definido e será o jovem destaque João Carbone. Ele, inclusive, já foi comunicado. Pelo que me relataram no Flamengo, o pai dele mora nos Estados Unidos e o pai dele ficou feliz da vida porque terá a possibilidade de acompanhar de perto ali a pré-temporada do filho dele, que vai viajar com o elenco principal para os Estados Unidos nessa sexta-feira. E o Fabrício Bruno também viaja nessa sexta-feira, porque ele foi liberado pelo Flamengo para realizar exames médicos. Porém, o Cruzeiro alega que ele viaja sexta para os Estados Unidos para encontrar o elenco do Cruzeiro, que está lá também nos Estados Unidos.
mas o Flamengo só vai liberar o jogador para viajar. Ele foi liberado para fazer exames médicos. Para viajar para os Estados Unidos, o Flamengo só libera depois do dinheiro na conta. 7 milhões de euros na conta. Continuando no mercado da bola, atualização sobre Juninho. Vocês se recordam, o Flamengo fez a proposta oficial de 4 milhões de euros ao Karabakh para contratar o Juninho. Apurei que essa proposta é por 90% dos direitos econômicos do atleta. O Karabakh respondeu hoje, quinta-feira, horas atrás, ao Flamengo, dizendo que não aceita essa proposta. As negociações continuam. O Flamengo vai fazer uma contraproposta e aí a gente vai acompanhando de perto essa história. Mas o Flamengo mantém o interesse em Juninho, não tem nada encaminhado, tem um acordo com o jogador, com os representantes do atleta, base salarial, tempo de contrato, mas falta agora chegar a um acordo com o Karabakh, que é o clube que ele detém os direitos federativos ligados e contrato também. Lembrando que esse clube iria vender o jogador para o Sevilha por 4 milhões de euros. Mas, Vene, por que para o Sevilha aceitou e para o Flamengo não vai aceitar? Se eu sou o Karabakh, eu tiro proveito dessa situação. Juninho, você atrapalhou a venda para o Sevilha, beleza, você quer o Flamengo. Mas agora a gente vai querer mais. E, gente, embora o Karabakh seja de um mercado extremamente alternativo, eles são comandados por russos. E os russos são muito chatos em negociação, vocês sabem disso. A gente acompanhou isso na última janela de transferência com o Claudinho, em vários outros momentos, com o próprio Wendel, que também é do Zenit. Então, gente, é difícil. Porém, o Flamengo continua tentando, negociando, através do diretor José Botto. É isso aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados, que isso aqui é Flamengo. Eu tô chegando com tudo na noite dessa quinta-feira, trazendo uma informação bombástica sobre mercado da bola. O Flamengo está muito próximo de fechar a primeira contratação dessa janela de transferências, e se trata do zagueiro Vitão, do Internacional. O jogador chega no Rio de Janeiro, chega no Flamengo para ser o substituto ideal de Fabrício Bruno, né? O atleta vai chegar no Flamengo para brigar pela titularidade com o Léo Ortiz. Então, assim, informação bombástica, informação de última hora, né? Que eu estou trazendo para vocês. E o nome do Matias Villaçante e também do Verratti estão sendo especulados com muitos bons olhos aqui no Flamengo, né? Então, assim, informação de última hora. Vene Casagrande acabou de confirmar. O Flamengo está muito próximo de fazer o acerto com o zagueiro Vitão. Então, aí, eu quero saber de vocês, ação rubro-negro, o que vocês acham sobre a chegada desses atletas e do Matias Villaçante? Será que ele chega para jogar no lugar do Carlos Alcaraz? O Flamengo vai negociar o Carlos Alcaraz? O que vocês acham? Porque essa temporada o Carlos Alcaraz tem que jogar muita bola, senão a torcida vai continuar pegando no pé. A mesma coisa do Alan. Então, assim, que são jogadores que já tem uma carta, né? Já são carta marcada pela nação rubro-negra. Então é isso, galera. Vocês aprovam também a chegada do Matias Villaçante e também do Verratti? Quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!